Boa noite. Voltamos a ter aquela alegria desse encontro nas nossas terças-feiras, com essa live que hoje estamos encantados com a moça que vamos conversar, é companheira antiga, é professora da escola, diretora de grupo, é um pouco de tudo ela faz adentro. Ela se dedica, Maurício, ela se oferece para trabalhar muito. E nós sempre temos a alegria de ter essa companheira que hoje nós vamos conversar com ela. Primeiro, eu desejo a vocês uma boa noite, um carinho todo especial, de amor, de luz, de paz, e possamos nós, como sempre, nesse encontro semanal, matar um pouco a saudade e assim, de certa forma, podermos conversar realmente evoluindo no sentimento, na paz, no amor que temos por vocês e vocês pelo Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, que continua lá guardado, continua lá protegido pela paz, pelo amor, e assim possamos nós, dentro cada vez mais desses encontros, preparando o nosso retorno para poder abraçar vocês pessoalmente. Hoje, então, vamos conversar com a nossa Neida, daqui a pouquinho ela já entra. Enquanto isso, agradecemos a Deus o solzinho que entrou hoje em Porto Alegre, já secando um pouco as ruas, secando um pouco essa grande umidade que está no ar, e assim proporciona muitas coisas que não é boa, tosse, quem tem asma, bronquite, então é uma coisa que incomoda um pouquinho. Mas graças a Deus, dentro da fé, do amor, do sentimento que Deus tem por nós e nós por Ele, que estamos protegidos pela essa fé, pela essa energia de sentimento, e hoje nos dá a alegria de estarmos na Terra e poder conversar, olhando nos olhos de cada um, nessa alegria de poder dizer boa noite, meus irmãos, boa noite, meus companheiros, boa noite, meus amigos, irmãos, dessa irmandade, confraternização de sentimentos e desejo de poder retornar quanto mais rápido possível à nossa casa, abrindo a nossa porta, esperando todos, como sempre esperamos, com carinho, com amor, com desejo sempre de poder ter mais gente nessa caminhada junto conosco e assim podermos, de certa forma, nós estarmos nesse caminho que escolhemos, nesse caminho de fé, de amor, e assim, nesse resgate que estamos fazendo na vida, encontrar cada vez mais pessoas maravilhosas como vocês. Então vamos esperar a nossa querida maninha, que ela está botando o nome dela, vai nos convidar, a Neida, é uma pessoa muito bacana, como todos os outros palestrantes que tiveram, todos que nos deram a honra da sua presença, poder estar conosco nessa caminhada, e hoje a Neida vai nos encantar, porque é uma moça que é palestrante, sabe falar muito, gosta de conversar muito. Até tem uma brincadeira que eu não sei, que o pessoal chama ela de Dinda. Hoje eu quero dizer, dar esse mistério, por que chamam ela de Dinda. Os palestrantes, às vezes, eu vejo Dinda, e ficou a Dinda. Mas eu tenho uma curiosidade de saber por que ela é chamada de Dinda. E assim, então, vamos esperar que ela nos mande o convite para aceitarmos a Neida, e assim podermos, nessa caminhada, conversar com essa moça. A Neida dos Santos, estamos esperando esse convite dela, e nessa preparação maravilhosa, está chegando nossos manos, nossos amigos, que fizemos a semana passada, quarta-feira, o passe. Primeira vez fizemos o passe, e pelo que eu recebi de feedback, foi realmente maravilhoso, o pessoal gostou muito. Então, essa vez, amanhã, vai ter outro passe feito pela equipe do nosso querido amigo
o nosso querido amigo vai com o comando daquela equipe de passistas, e aí vem a Neida. Boa Neida, boa noite. noite. Meu Eu carinho não sabia se eu especial. tinha que ligar ou tu que tinha que ligar. Não, tinha que mandar o convite, eu aceitar. Querida, nós Certo. estamos aí frente a frente, Que um coisa boa te abraço, ver. um carinho Que especial que temos saudade. por essa moça. Tá Agora, a bom. Candinha quer te dar um abraço aqui também, carinhoso. Ela vai te dar um abraço. Boa Oi, noite. amada. Que saudade. Falamos por telefone. Ó, que saudade. Que vontade de abraçar, né? É verdade. 180 dias quase, né? Hoje eu estava conversando com o Geraldo, agora há pouco, e dizendo para ele, puxa, quando que a gente vai voltar, se abraçar mesmo? É verdade. Enquanto isso, a gente vai curtindo Mas as eu acho que o nosso abraço virtual toda semana está muito intenso, né? Eu acho que isso aí tem um valor muito grande, né? A gente está se reunindo, fazendo os grupos, fazendo o evangelho, a live, então a gente está de alguma forma se conectando, né? Eu sinto isso, pelo menos. Que bom que nós estamos tendo essa oportunidade de se ver, né? De ver os nomezinhos ali. Como é que está o meu menino? Como é que está o meu menino que é teu, Maurício? O meu teu Maurício filho? Está muito Tá bem, graças a Deus, está tudo bem. Um beijo, Janete. Um beijo. A Janete está me dando um beijo. Tá então, bom, vou te obrigada. para Managuaçu, um bom trabalho. Obrigado para vocês também. Obrigada. Querido, então, resolvemos fazer umas perguntas para ti. Tu perguntou antes, eu estava ouvindo sobre Dinda, né? É Dinda, isso. Vamos começar. Por que o pessoal te chama de Dinda? Os palestrantes Dinda. Pois é, o culpado é o Maurício, meu afilhado, quando fez o curso de palestrante. E aí eu fui a Dinda dele. E por muito tempo nós ficamos fazendo as palestras na sexta-feira. E depois eu mudei de dia e ele também. E aí ficou o Dinda. Aí tu começaste a me chamar de Dinda e todo mundo me chama de Dinda. Eu fiquei Dinda. Eu também participei da equipe Dinda, da nossa querida Dinda. Então, ficou Dinda, registrado como Dinda. Dinda, então fizemos umas perguntas aqui que o pessoal mandou durante a semana, e eu selecionei algumas. Responde se quiser, como tu quiser, à tua vontade, fala se quiser falar com as tuas palavras. E, então vamos começar, porque parece que o tempo nosso sempre é curto. Sempre é curto. Quer dar boa noite para esse pessoal que está chegando aí? Tem vários já, 20, 21. Então, boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar em contato ao vivo com todo mundo. E uma saudade muito grande, realmente uma saudade muito grande. Mas, como eu falei para a Candinha, a gente minoriza essa saudade participando, mandando mensagens de WhatsApp. O WhatsApp não para o dia inteiro, não é? Mas é aquela história, o abraço é o que a gente está sentindo falta hoje, né? Mas temos que passar por isso, né, Paraguaçu? Eu acho que a paciência é uma virtude que a gente tem que desenvolver nesse período, né? E se a gente tem paciência, a gente não adoece, a gente fica sereno e tudo resolve, né? Vai passar. Esse incentivo, esse estímulo, essa qualidade até profissional dessa moça, nos dando, assim, uma esperança, uma luz de amor e de carinho, que possamos nós ultrapassar esses empecilhos do dia a dia. Querida, eu me considero uma pessoa muito otimista sempre. Por pior que seja o momento, tu tem que sempre achar que alguma coisa de bom tu vai tirar dele, né? É verdade, é uma lição que estamos aprendendo, uma transformação, né? Uma mudança. Nós temos que mudar, senão não vai adiantar tudo isso, né? Mas vamos lá. Outra coisa eu vejo mudando. Impressionante. A primeira pergunta. Os laços da família são fortalecidos pela reencarnação? Vamos ver se tu entendeu. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação? Esse assunto, ele é tratado... Bom, o Evangelho de Kardec, a gente sabe ver ele de cabo a rabo, como se diz, né?
Mas os laços de família é um tema que foi falado no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Quando ele fala de reencarnação. Porque realmente, assim, muitos diziam naquela época, eles acreditavam que os laços que a reencarnação destruía o espírito, não é? Teria que ser uma existência única. Mas os laços de famílias não são destruídos pela reencarnação. Pelo contrário, eles são fortalecidos. Porque cada vez que inicia um processo de reencarnação, esse ser que vai ser reencarnado vem para uma família. Alguém vai receber esse ser. E isso aí, a gente pensa que é simples, né? Quando uma mulher engravida, um casal engravida, vai ter um filho. Se quem é espírita sabe, mas quem não é tem ideia do que acontece no plano espiritual, né? O trabalho que existe em relação a isso. E nós espíritas acreditamos nisso. Então, é tudo muito programado. E esses laços, eles podem ser de dois tipos. Existem afeições que são constituídas por laços espirituais, que são as mais perenes, não é? As mais verdadeiras. Por que é a mais verdadeira? Porque essa afinidade é uma afinidade de fluidos, que já existe no plano espiritual e que poderá existir, porque se esse espírito que vai encarnar é um espírito afim, fluidicamente afim, que vai encarnar naquela família, eles vão ter uma vida maravilhosa, porque encarna naquela família um espírito que é amigo espiritualmente desse ser, dessa família que vai receber essa pessoa. E realmente, assim, o fortalecimento da reencarnação é exatamente pelos laços de família. E existe também, de alguma forma, alguns espíritos que encarnam de forma que têm afeições materiais, que a gente diz. Seriam aqueles laços por laços não espirituais, seriam aqueles espíritos que têm afeições baseadas em materiais. E seriam aqueles espíritos de fluidos materiais. Então, esse espírito encarna naquela família, mas na realidade ele estabelece aquela relação durante o período em que está encarnado e se cria na família como irmão, como marido, namorado, não importa, mas poderá em qualquer momento se romper, porque os laços materiais eles se rompem muito facilmente. Quantos casamentos se desfazem praticamente por causa disso, não é? E a gente tem aquela passagem de Jesus também, que ele foi questionado nesse capítulo, mas no honrar pai e mãe, né? Quem é minha mãe, quem é meu pai. Então, assim, tudo é muito, muito, muito relacionado à condição que é esses laços. Os laços espirituais são perenes, eles não se quebram. Tanto os espíritos podem estar juntos no plano espiritual como no plano material. E eles vão ser amigos e tudo mais. Mas realmente os laços de família, eles são fortalecidos com a reencarnação. Ele não é uma coisa que impede a reencarnação, pelo contrário. Então, esses espíritos que têm afinidade de fluidos e que encarnam, eles se sentem felizes quando conseguem encarnar no mesmo período que aquele espírito amigo está também encarnando. E aí eles podem estar na mesma família, em famílias amigas e tudo mais. E aí a gente vê aquelas pessoas que muitas vezes, assim, não é irmão, mas é como se fosse um irmão. E são exatamente essa afinidade fluídica desses espíritos. E isso aí não se desfaz nunca. Eles, se voltarem para o plano espiritual, eles vão continuar trabalhando juntos, um ajudando o outro. E esses espíritos também, eles, quando não estão encarnados e tem algum espírito fluidicamente próximo dele, encarnado, eles auxiliam. Eles, por pensamento, eles ajudam para que esse espírito possa vencer essa encarnação. Não sei se eu respondi a tua pergunta, tem algum questionamento? Não, eu acho que tu respondeu outras que eu ia até te perguntar. O que é o Consolador Prometido? O que essas palavras dizem? Pois é, o Consolador Prometido, né? Quem não fala no Consolador Prometido?
O Consolador Prometido, quando eu comecei a ler e entender o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, eu não tinha dimensão do quanto a espiritualidade existia na época de Jesus. E, na realidade, desde sempre, né, o ser humano sempre foi muito ligado a essas coisas de espírito, né? Mas o Consolador Prometido foi dito por Jesus. E aí, assim, como que Jesus disse? Não, Jesus falou, está lá no Evangelho de João, que disse, né, quando Jesus assim estava se preparando na última ceia, ele se reuniu com os apóstolos ali na última ceia, e ele disse uma coisa que está nesse Evangelho de Jesus. E aí ele disse assim, essa promessa era relativa ao Consolador. Se me amam, ele disse, sigam os meus mandamentos. Isso ele falou para os apóstolos. E eu rogarei a meu Pai, que está no céu, que envie outro Consolador. Quer dizer, ali ele falou no Consolador. Para que ele fique eternamente com vocês. E que até agora o mundo não pode ver e nem perceber. Então, há quase 2000 anos atrás, Jesus falou isso para os apóstolos. E aí, mas todos vão conhecê-lo, porque ele estará sempre junto de vocês. E vai estar sempre junto com os homens. O Consolador, que é o Espírito da Verdade, vai dizer coisas que eu não disse e vai lembrar você de coisas que eu falei que vocês já terão esquecido. E aí, se a gente lembra tudo o que passou desde a morte de Jesus, depois disso, todo aquele período, Idade Média, até século XIX, quando veio o Espiritismo, Jesus sabia que tudo isso ia acontecer. Mas ele, lá, falou isso, que ele ia mandar o Consolador, que Deus ia mandar o Consolador Prometido, que era o Espírito da Verdade. Então, esse Consolador Prometido foi prometido por Jesus, exatamente para que ele pudesse, com isso, fazer com que as pessoas acreditassem de novo em tudo aquilo que ele falou naquela época. Ele seguiu o Espiritismo, que a gente sabe, seguiu com isso todos os ensinamentos da doutrina cristã que Jesus nos deixou. Então, esse é o Consolador Prometido. Ele viria mais tarde, como veio, né, no século XIX, praticamente, com todo esse processo do advento. Então, o Consolador Prometido foi o Espiritismo que se fez aí aquilo que a gente também vê no segundo capítulo do Evangelho, as 3 revelações. A terceira revelação foi o Espiritismo. Tá? Então, Moisés, Jesus e o Consolador Prometido, que foi a terceira revelação, que é o Espiritismo. Acho que sobre ele é isso que eu teria para falar. Bonito. Muito linda a resposta. O que significa quando Jesus disse: deixai vir a mim as crianças, os pequeninos? Ele falou: deixai vir a mim. Eu que trabalhei a minha vida inteira com criança, eu adoro essa passagem, né? Deixe vir a mim os pequeninos. Pois é, a gente sabe que Jesus nunca dava um ponto sem nó. Quando eu comecei a ler sobre isso, não é? Na realidade, o que Jesus queria dizer? Isso está naquele capítulo Bem-aventurados os puros de coração. E quando a gente fala em pequenino, o que a gente pensa? Em criança, né? E ali a passagem mostra assim que Jesus estava com um monte de gente em volta, e aí tinha pessoas com criança que queriam chegar até Jesus, e os discípulos dele impedindo. E Jesus: não, deixa vir as crianças. E as crianças são importantes, então ele valorizou nas crianças para dar uma mensagem que não foi só para criança. Que a gente vai ver depois, nesse mesmo capítulo, tem uma instrução dos Espíritos de João Evangelista, que fala que Jesus usou esse exemplo das crianças. Por que ele usou a criança? Porque a criança tem simplicidade e pureza de coração.
A criança é uma pessoa muito pura. Se ela olha para ti e acha que tu pergunta, tá bonito? E ela, se ela achar que não tá, ela vai dizer para ti que tu não tá bonito. Não, tá feio, não gostei. Então, assim, a simplicidade da criança e a pureza da criança é uma coisa maravilhosa. E esse período da infância da criança é muito importante para o espírito. Por que que é importante? Porque o espírito, quando ele encarna, pode ser um espírito velho, cheio de defeitos, cheio de vícios. E imagina numa família se encarnasse um espírito desse endiabrado. A gente já pegou alguns por aí, às vezes, para atender, né? Mas o normal é que o espírito fique num período de latência, assim, ele esquece logo que ele encarna, e aí ele vai aos poucos, que é esse período da infância, da criança, em que ela é pura, que ela é simples, e ele começa a não ter aquela impetuosidade de um espírito já vivido. E essa pureza faz com que a criança seja dócil, que os pais tenham prazer em ficar com ela, em ensinar, elas aceitam os ensinamentos dos pais, e com isso, esse espírito já está sendo trabalhado. Porque se ele tiver uma boa formação familiar nesse período da infância, ele vai, talvez, quando ele começa a desenvolver as outras coisas que ele tem como espírito, porque o espírito vem para cumprir uma missão. Olha, a minha está dormindo aqui na cadeira. A Fiona. É coisa mais querida. Então, essa fase infantil que foi colocada é a época mais influenciável para que a formação moral desse espírito seja fortalecida, para que ele possa ir para outra fase do desenvolvimento dele com uma condição melhor. E isso aí é maravilhoso. Mas, como eu estava dizendo, Jesus usou também o exemplo da criança para dizer que é um termo também usado por Jesus para dizer que também são assim, simples como as crianças e necessitados de cuidados como criança, as pessoas pobres, sofridas, os fracos, os escravizados, pessoas que têm necessidades. Então, na realidade, o objetivo dessa parábola da deixar vir a mim as criancinhas era para sensibilizar as pessoas a terem esse cuidado com as pessoas que necessitam de cuidado. Porque não é só a criança que precisa de cuidado. O necessitado, o decaído, o fraco, o oprimido também precisa. Então, essa é a amplitude desse deixar vir a mim as criancinhas que Jesus sabiamente colocou nessa mensagem. Nessa mensagem está nesse capítulo que Kardec colocou. Realmente. Essa mensagem eu acho muito importante, porque faz uma reflexão de me lembrar para trás aqui, nascemos pelo amor, pelo ato de amor. Fomos feitos pelo amor, nascemos abraçados pela nossa mãe, nos beijando com amor total e carinho, e nos recebendo na terra com muito amor. Crescemos sem maldade, sem intenção de nada, e aos poucos vamos adquirindo, às vezes, o erro, o acerto do próprio mundo. Então, sempre eu digo, dentro da essência de nosso coração, da nossa energia, existe a certeza que nós temos muito amor. A essência. Então, não tem aquele que, né? Por isso que Jesus quis esse exemplo que tu falou, maravilhoso, porque ele quis esse exemplo dizendo que nós poderíamos manter, ou tentar manter esse simbologia de pureza, de energia, de aceitação, de simplicidade, carinho, né? Para com os outros. Não tem raça, não tem religião, não tem nada. É como tu disse, se ele gosta, se não gosta, ele já diz que não gosta, e assim ele vive na pureza dele, né? Então, eu trabalhei muito tempo com criança em saúde, sim. E a criança, ela é muito, muito assim, verdadeira. E tu, adulto, quando tu lida com uma criança doente, tu tem que ser verdadeiro. Muitas vezes tu ia fazer uma punção venosa, vai doer, não quero, vai doer, tia, sim, querido, vai doer. Como um mosquitinho. Aí,
quer ver, eu vou te dar uma picadinha assim, eu vou apertar. Aí eu dava com a unha, doeu isso aqui, um pouquinho, vai doer um pouquinho mais. Mas se tu não mexer a mão, vai ser uma vez só que a tia vai fazer esse dodói. Não acontecia nada, tudo funcionava, era maravilhoso e não tinha. Então, assim, a criança, ela é criança, mas ela entende o que tu diz quando tu fala com ela de uma forma junta, que leva ela ao entendimento. Ser honesto para com todos, não só com, né? Eu acho que a nossa vida, a honestidade, a simplicidade, a maneira de nós nos comunicar verdadeiramente aquilo que sentimos, maravilhoso, eu acho, muito importante. Podes me falar, tu já comentou, mas vou perguntar para ti. Podes me falar o que significa a verdadeira palavra paciência? Pois é, paciência. A gente tem que ter, né? É uma virtude. E essa virtude, ela é muito falada e muito pouco cumprida, né? Muitas vezes as pessoas falam, eu não tenho, perdi a paciência, né? E aí, quando alguém diz perdi a paciência, ele não perdeu, ele não tem paciência. Porque a pessoa que tem paciência tem essa virtude. Assim como eu sou honesta, assim como eu sou eu sou caridosa, sou bondosa, né? Eu não sou egoísta, não sou orgulhosa. Então, são virtudes. A virtude, a paciência é uma virtude. Quando alguém diz que perdeu, ninguém deixa de ser resignado, de ser bondoso. Não, ou eu tenho ou eu não tenho. Então, se eu perdi a paciência, tu não perdeu, tu não tinha. Tu era pavio curto, né? Então, essas pessoas que vivem alegando que perderam, elas ainda não conseguiram ter a graça de ter paciência. Porque a paciência exige muita, como é que se diz? Abrir mão de muitas coisas, né? Tu tem que pensar duas vezes e tu tem que avaliar se vale a pena criar um caso com aquele problema ou não. Tipo agora, nós estamos numa pandemia. Adianta eu enlouquecer e ir para a rua, não usar máscara? Não! Então, tu tem que usar o teu bom senso, né? E ser paciente, eu acho assim que a gente com a idade adquire mais a paciência muito mais facilmente, porque o jovem ele é muito impaciente, mas ele está em evolução, ele está crescendo. Então, a paciência é uma virtude que precisa ser adquirida, que precisa ser mantida, porque depois que tu consegue ter a paciência, as coisas são diferentes para ti. Quantos feminicídios seriam impedidos? Quantas separações de casais seriam impedidas se as pessoas tivessem um pouco mais de paciência e respeito um com o outro? E isso é uma característica ainda dessa geração muito impaciente. Eu não tenho paciência no trânsito, eu fico furioso porque o táxi me deu uma cortada e quase bateu em mim. Vai mudar se tu deixar ele passar? Não. Vai ser bom para ti que tu vai evitar de fazer um acidente, né? Então, assim, a paciência é uma virtude que ela precisa ser desenvolvida. O que vem junto com a paciência? A humildade. Isso. Jesus disse que a paciência é filha da humildade, né? A fortaleza é a irmã da paciência, tá? E é um valor moral sem condição de dizer da importância. Quem é contra a paciência e que é o contrário é o orgulho. Por que as pessoas não têm paciência muitas vezes? Ah, não, mas imagina que eu vou fazer isso. Não, é orgulho, né? E isso é uma coisa que a gente tem que começar a deixar de ter orgulho, deixar de ser egoísta, abrir mão de coisas que a gente não quer abrir, a gente acha que não, que eu posso. E a pessoa que tem paciência, ela moralmente está elevada. Eu vejo assim. Então, assim, qual é o nosso maior modelo de paciência? Jesus. Por quê? Ele estava sendo crucificado, estava sendo levado para o Calvário e estava rezando por aquelas pessoas, pedindo perdão para o Pai, para aquelas pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Então, paciência tem muito de resignação, às vezes, né?
às vezes, para tu não perder a paciência, tu tem que abrir mão de algumas coisas, esperar, respirar fundo, mas não é impossível. É uma coisa que a gente tem que desenvolver, eu acho. Ela pode ser entendida como uma ciência da paz. As pessoas que têm paciência não brigam. Deixa a briga acontecer. Eu vou ficar na minha. Quando terminar o tumulto, aí eu vou. Com certeza tu ganha bastante. Ganha, no mínimo, tranquilidade, tu ganha serenidade e a tua vida e não adoece. Não, principalmente não adoece. Realmente, eu acho que a resignação, a mudança de querer mudar, de querer que aconteça fazer, eu acho que isso aí muito é orgulho. Não vou me dobrar, não vou deixar, não vou levar ofensa para casa, não vou É, lavar os pratos, é um lavar a temperamento honra. belicoso. Eu digo assim, nós ainda somos primitivos na nossa vivência, não é? E a gente Até tem às que vezes, aprender às vezes eu a até botar brinco, amor nas nossas relações. Eu acho que esse é o mais importante de tá certo? serenidade acima de tudo. Às vezes até eu brinco, digo, como é que se lava a honra? Bota na máquina, usa qual é o sabão que bota, qual é o desinfetante para lavar a honra. Porque, né, usa esses artifícios É, assim para dar uma é. desculpa que tem que fazer acontecer, porque não tem E às paciência. vezes a gente vê na rua as pessoas no supermercado, pai brigando com filho, com mulher, sabe? As pessoas estão muito, muito, sei lá, não sei, não consigo. Eu acho que eu já estou muito velha. Como eu digo, eu só brigo com o meu cachorro porque ele não sabe o que eu estou falando. Aí fica quieto. Pior Aí que a eu minha xingo ele. Tu Né? É sabe muito que os abusado. animais, Esse, eles entendem, né? Eu disse esse, para ela esse que eu assim, tenho aqui do lado é muito abusado. Nem te conto o que ele faz. Até terror. Querido, agora eu vou te pedir uma pausa um pouquinho, né? ah, já está na hora Vamos da pausa? falar do sério. Vou falar Tá do bom, sério. Os certo. patrocinadores querem ouvir, então, Eu vou tomar uma a água. hora que. Isso, é mesmo. A hora, pessoal, que nós temos que lembrar que sextas-feiras, todas de tarde, a partir das 15 horas até as 20 horas da noite, estamos com série aberta, a secretaria, recebendo mensalidade, algum pagamento, alguma coisa que vocês quiserem, está a equipe lá, tem uma equipe lá para fazer isso, para ajudar nesse sentido. Junto também está o Luiz e a sua equipe do Brechó, maravilhosos, não cito o nome porque posso errar, falhar ou deixar de fora. E eles não merecem isso. Eles merecem a grandeza do trabalho e eu dizer obrigado a cada um pelo trabalho maravilhoso de juntar, de escolher, de selecionar, fazer os ganchos, entregar às famílias já cadastradas que temos. Roupa, tudo estamos aceitando, toda sexta-feira à tarde, a equipe do Brechó já fica de prontidão na frente, não precisa nem descer do carro, eles vão lá pegar e entram com as coisas. Então, quem puder, quiser participar, participe. É maravilhoso saber disso, que nós estamos ajudando efetivamente muitas famílias, então vocês nos ajudam e nós ajudamos todos. Agradecemos aqueles que ajudaram, aqueles que vão ajudar, e junto quem quiser também participar, ajudar com algum dinheiro para o Centro Espírita continuar nessa luta fechada, mas os cursos continuam. Nós temos sede.com.br, a vaquinha do SED. Doa quem quiser, como quiser, para a vaquinha do SED. E assim nós vamos juntando aquela história, de pouquinho em pouquinho, vamos fazendo a colcha, aquela de retalho, né? Mas vai à casa dela. Ou seja, nós vamos cumprir as nossas obrigações com a ajuda de todos vocês, um pouco de cada um. E assim, hoje temos a graça, a beleza, a maravilhosa Saneida, querida nossa irmã. Então, vamos continuar com as perguntas para ela e que vamos fazer outras perguntas. O que significa, olha só, o que significa amar o próximo? Isso assim, às vezes é difícil. Muita gente fala, para você é tão difícil. Amar o próximo, às vezes esse próximo me incomoda muito, me judia, fala. Então, a pergunta está contigo. Eu acho que essa pandemia,
está fazendo a gente desenvolver um pouco mais esse amor ao próximo, né? As pessoas estão saindo de dentro do seu mundinho, né? Mas amar o próximo como a si mesmo está no capítulo 11, em que existe... Jesus sempre era questionado pelos doutores da lei, né? E ele é perguntado qual era... Estavam querendo fazer uma pegadinha com ele, né? Qual era a lei, porque eles seguiam só as leis regiamente, né? E qual é o grande mandamento da lei? A lei que eles consideravam. E aí Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, e de todo o coração, e de toda a alma, e de todo o teu entendimento. E eles tinham mais coisas. E aí completou assim: este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo mandamento, Jesus disse assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando ele disse isso, ele quis dizer que todas aquelas leis que os profetas tinham deixado, os 10 mandamentos, estavam contidos nesse aí. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas e amo o meu próximo como a mim mesmo, eu estou completa. E esse é o grande problema, né? A dificuldade que as pessoas têm de enxergar o próximo não é o meu irmão, não é tu que está aqui junto comigo. O próximo é o mundo, é o povo. É qualquer pessoa que passa na minha frente que eu tenho que... Eu posso, não preciso estar dando tudo para essas pessoas que têm dificuldade, mas às vezes eu posso dar um olhar, um bom dia, hoje eu não tenho carro quando a gente passa, né? Tia, tem alguma coisa? Querido, hoje não tem. Se eu tenho uma bala, eu dou uma bala. Então, assim, as pessoas têm que ficar visíveis. Esse é o grande problema, que as pessoas se fazem de invisíveis para essas pessoas que eles não querem ver. Eles não olham, não existem. Tem porteiro que não existe. Em muito prédio que mora muita gente, porteiro não existe. Nem bom dia, nem boa tarde, tudo bem, como tá? Não. Então, assim, o próximo é o próximo. É teu irmão. Está trabalhando num lugar diferente, mas é teu irmão. Quem sabe tu não foi ou não vai ser um dia também como ele. É que as pessoas não têm essa dimensão da importância que é valorizar o ser humano como humano. Faz parte da raça da gente. Essa é a grande visão, eu acho, que estamos caminhando para essa mudança planetária, não é? Daqui a alguns anos, com certeza. E a gente perde tempo, que as pessoas não conseguem entender que perdem tempo, né? E como tem gente passando dificuldade, como tem gente passando necessidade, e é tão simples, tu pode ajudar. Abre o teu roupeiro. Olha esses momentos que a gente tem feito tudo, né? Fazendo campanhas, fazendo tudo, e realmente são pessoas que precisam. E aí assim, mas eles fizeram por merecer. Não, ninguém faz por merecer. Escolheram vir nessa condição. Nós espíritas acreditamos nisso, né? Tu vem hora rico, hora pobre, hora rico, hora pobre. Então, eles têm que passar, mas eles não precisam passar tanta necessidade. Se tu tens a condição de ajudar, por que não ajudar? Olha o trabalho que o Luiz faz lá no nosso centro, né? Maravilhoso, a quantidade de rancho, de coisas que ele distribui para quantas famílias. Então, este é o momento, esse momento que a gente tem é exatamente de amor ao nosso próximo, de pensar nesse próximo. E acho assim que amar o próximo é pensar assim: eu vou fazer mal para alguém, eu quero que alguém me faça mal? Não. Se eu não quero, então eu não posso fazer. Eu acho que é uma coisa tão simples. Não tem assim como fazer diferente. É fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Se eu conseguir fazer isso, com certeza eu vou estar no caminho certo. Como fazer isso? Tem muitas formas, né? E quem é o próximo? Aí, quando a gente fala em próximo, também todo mundo pensa em mendigo. Não. O próximo é alguém até que está dentro da tua casa, às vezes. É um filho que tu não dá atenção porque tu passa o dia fora no trabalho. Agora, com a pandemia, está tudo maravilhoso, né? Tem pai que nem lembrava mais de brincar com o filho. Os filhos não estão na escola, estão tendo que ser ensinados em casa. Então, assim, pode ser o filho, pode...
pode ser o teu irmão, pode ser o teu chefe, pode ser o teu subalterno, qualquer pessoa é teu próximo. Como tu trata essa pessoa? Tu trata ele com consideração, tu trata ele com amor. E eu acho que essa forma de considerar as pessoas, não precisa dar coisas, mas é considerar o outro como alguém como eu quero ser considerado. Eu vejo dessa forma. Então, é um trabalho. Talvez a gente esteja nesse caminho já mudando, mas... Um colega nosso contou uma vez para mim isso, uma passagem dele que eu achei muito bonita. Ele ia indo de carro e parou na sinaleira e veio um senhor pedir uma esmola, alguma ajuda. Ele, no momento, ele não tinha, só estava com cartão de crédito, e pensou, o que eu vou fazer? Olhou, não tinha nenhuma moeda. Ele já sei. Abriu a porta do carro e foi lá, deu um abraço apertado, ele já não tem dinheiro, mas tem meu abraço. Diz que a pessoa ficou com os olhos regalados, olhando para ele. Aí todo mundo atrás parou de buzinar e ficaram olhando. Ele entrou no carro, abanou e foi embora. Eu digo, mas que lindo esse gesto maravilhoso que tu fez. Eu acho que nós temos muitos exemplos, né, do Chico de amor ao próximo, como ele tinha, não é? De pessoas que... Chico é verdadeiramente o amor, né? Ele é o amor. Ele é o próprio ele amor. era o amor, né? Ele é o amor. Tivemos o prazer de estar com o filho dele, né? No centro espírita. Foi fora de série, foi um momento muito emocionante. Eu acho assim que as coisas estão melhores, mas ainda tem muita coisa para fazer, sabe? Mas o importante é que a gente tem que... Se cada um de nós fizer a nossa parte, nós já estamos num caminho. Eu vejo dessa forma. Mas o nosso próximo não é só o mendigo, não é só o que tem necessidade. O nosso próximo é um vizinho, é um colega, é um irmão, é alguém que a gente pode ajudar. E não é com ajuda material, porque as ajudas que o nosso próximo precisa são de todas as condições. Quanta gente no centro espírita a gente vê lá que vai com problemas e que às vezes não tem nenhum apoio em casa. Então, não é fácil, né? Não é fácil. Nós temos, de certa forma, privilégios de ter esse pensamento, essa evolução, essa caminhada já na fé. O egoísmo ainda persiste muito nas pessoas, não é? Enquanto o egoísmo persistir, enquanto as pessoas não se darem conta que elas têm que botar amor dentro do coração delas, elas não vai. É verdade. Saber que todos somos irmãos, isso eu acho que é o principal. A única diferença é que eu tenho um pouco mais de condição neste momento e o outro não tem, e é só isso. Não vamos levar nada. Não se leva nada. Não leva nada, né? Então não tem, né? Não tem porque está guardando debaixo do colchão as coisas. Querida, o que significa? Eu ia falar uma coisa, mas tu já respondeu. Que força é essa, o poder da fé? Dizem que move montanhas, isso, a fé. Que a gente não pega nem o coronavírus, porque dentro da fé estamos protegidos pelo sentimento do amor, da aura, de uma energia maravilhosa. A fé que transporta montanhas. Quando eu via isso, eu ficava pensando, mas que montanha é essa, né? A fé é a coisa que mais que move o mundo, né? E acho assim que a fé é uma coisa que nos remete à confiança, à crença, à credibilidade, e é um sentimento de que a gente acredita em alguma coisa e sabe que acredita em Deus, acredita em coisas importantes, e tu consegue as coisas. Por quê? Porque através disso eu vou mandar o meu pensamento naquele momento, vou fazer uma prece, e aí entra todo aquele processo, né, de fluido cósmico universal, tu emite ou emito pensamentos de amor, de bondade, de cura para ti, tu vai melhorar. Dizem que as paredes dos hospitais é o lugar onde mais prece se reza, tu sabia disso? Eu já estava pensando isso. É nos momentos de desespero que tu te agarra na fé.
Exatamente. E Enquanto quando tem tem amor. pessoas, tem exemplos de coisas que a gente vê assim, e é uma força que tem dentro dessas pessoas que fazem isso, porque tem uma ação magnética em tudo isso, porque o teu pensamento emite, a gente pode fazer pensamentos bons e ruins. Se tu faz um pensamento de amor, de caridade, aquilo ali é lançado no fluido cósmico universal e vai adiante, e vai se encontrar, e de alguma forma isso vai fazer com que a parte neurológica, nervosa daquela pessoa, magnética, se modifique, e tu consegue. Então, realmente a fé. Jesus dizia, né, quando ele fazia a cura para as pessoas, a tua fé que te curou, não fui eu. E é verdade, se ele sabe que vai fazer aquilo e que aquilo vai mudar, cura. Quantas pessoas se curam porque tiveram fé? Então é muito, muito lindo. Eu acho que o poder da fé é algo que cada vez mais, eu acho que cada vez mais a gente está o mundo está se espiritualizando. Não necessariamente sendo espírita, mas a espiritualidade como um todo. E as pessoas têm que acreditar que elas têm essa capacidade. A nossa mente é algo assim impressionante que ela pode fazer. E a prece, a oração, acreditar no teu Deus, em quem tu acredita, não importa. O importante é tu ter essa fé. Que Mas é uma bacana, coisa muito bom. química e biológica isso. Querido, todos têm um espírito protetor, independente da moral de quem tem. Pois é, tu sabes que se a gente se reporta, todos nós temos ligados a nós um protetor, não é? Quando eu falei ali naquele processo de encarnar, mas assim, cada um de nós, no plano espiritual, recebemos um espírito protetor, que vai nos acompanhar desde o nascimento até a volta ao plano espiritual. Ele é nosso, né? Que não é um anjo da guarda, um anjo guardião, não, é o teu espírito protetor. É aquela pessoa que vai estar sempre assim, que às vezes, num momento assim, eu vou passar o sinal vermelho, e tem alguma coisa, não vou. E aí ele impede o teu acidente. E às vezes tu faz e tu te quebra, né? Então, todos nós temos um espírito que está cuidando de nós. Não que a gente não tenha outros mentores, outras coisas, não é? E a missão dele junto de nós é como se fosse o nosso pai. Ele está sempre junto de nós, mas pai, pai, pai mesmo, né? Aquele pai presente, como eu digo. E ele vai nos conduzir por toda essa caminhada nossa durante o período em que a gente estiver aqui, também no plano espiritual. A diferença é que no plano espiritual esses espíritos se conversam e se orientam e tudo mais. Quando dormimos também a gente encontra eles, né? E quando as coisas que ele nos diz para fazer a gente faz, ele fica feliz. Se a gente faz errado, ele fica, né? Vê que aquilo que ele não pode nós temos o livre-arbítrio, né? Ele diz assim, melhor não fazer, mas tu acaba fazendo, porque é a tua cabeça que faz. Mas que nós temos um espírito protetor, todos nós temos, graças a Deus. Não estamos sós, essa é a grande verdade. Que bom. E eles podem ter sido amigos, podem ter sido nossos parentes de alguma forma, né? Existem, as pessoas às vezes perguntam, né? Pode ser, e esses espíritos protetores, dependendo da tua moral, se tu é uma pessoa do mal, ele pode ser também um espírito ruim, né? Mas, de um modo geral, a maioria deles são bons. São bons. São E aí tem sempre as bem preces, né? evoluídos. As preces para esses espíritos a gente tem, não é? Tem várias preces que a gente pode fazer para esses nossos espíritos protetores. A coletânea de preces, o capítulo 28, tem muitas dessas preces. E sempre é bom fazer uma média, né, com ele. O que significa pedir e obtereis? Pois é, pedir e obter. Pedir e obter é rezar. É o que a gente mais faz hoje, né? Porque esse capítulo, é o capítulo 27, eu acho, né?
27 é o capítulo Pedir e Obtereis. O pedir e obter, ele é uma síntese de todos os tipos de preces que a gente tem. Tem a ação da prece, tem a prece de um tipo, a prece de outro, mas, de um modo geral, o pedir e o obter é uma coisa que está inserida, eu acho, no ser humano. O ser humano pede tudo por natureza, né? Ele se acostuma, ele está sempre vendo e pedindo alguma coisa, né? Mas pedir, ao acordar, a gente teria que, antes de levantar, elevar o pensamento ao alto e agradecer a noite de sono que teve. Antes de dormir, a gente também teria que fazer isso, né? E de alguma forma, quando a gente, através da oração, a gente está conectada com Deus, né? E em qualquer momento da nossa vida a gente tem, mas eu acho que mais importante que pedir e obter é pedir e agradecer, pedir perdão. Porque Jesus falou bem lá no começo que quando a gente fosse orar, que antes fizesse as pazes com seus inimigos, porque como é que eu vou te dar alguma coisa se tu fez uma coisa errada? Fez mal para alguém. Então, quando a gente pede alguma coisa, a gente tem que também pedir perdão. E o pedir perdão para alguém que a gente fez alguma coisa, tu não precisa ir falar com ele. Se tu mentalizar quando tu fores dormir, que tu perdoa aquilo que aquela pessoa te fez e também pede perdão para ela por alguma coisa que tu tenha feito, tu já estás mandando um fluido universal de mentalização para aquela pessoa e ela vai receber aquilo ali. Então, essa harmonização, se as pessoas se harmonizassem mais nos seus pensamentos, na sua forma de viver, deixassem de ser orgulhosas e egoístas, com certeza a vida delas melhoraria. Porque quando a gente reza, a gente está mandando mensagens de amor para aquelas pessoas que a gente está rezando. Olha o nosso evangelho que a gente tem feito nas quartas-feiras, é uma mensagem de amor para quantas pessoas, né? A gente pede por aquelas pessoas e a gente sabe que aquelas pessoas, de alguma forma, serão atendidas. Vai ter algum espírito, ou algum anjo da guarda que vai lá auxiliar aquelas pessoas. Mas pedir e obter é a oração. A prece serve para fortificar, para nos deixar o nosso espírito fortalecido. E isso é fundamental para a nossa vida e para que a gente possa ter um caminho legal. Que bom, querido. Infelizmente o tempo corre, né? Então nós temos que já estamos quase chegando ao final do nosso da live. Então te pedimos para te despedir. O pessoal está mandando 1000 agradecimentos, 1000 elogios para a tua pessoa maravilhosa que é. Te agradeço as respostas sábias, inteligente. Foi muito lindo a tua participação. Iremos convidá-la novamente outro dia. Então já fica assim, já te preparando para outro encontro que possamos ter essa alegria de ouvir. Eu tenho a dizer assim que eu estou muito feliz de poder estar bem, né? Apesar de estar em distanciamento social, vai fazer 180 dias que eu não estou vendo nem a minha família, só por telefone e WhatsApp. Mas eu digo para minha filha, eu digo, olha, eu não vou pegar Covid, porque eu não vou para a rua, entende? E quando eu vou por algum motivo, eu vou de máscara, com capacete aquele. Eu acho que se todo mundo fizesse isso, os hospitais não estariam tão cheios. E, infelizmente, as pessoas não acreditam, né? Mas, assim, que a gente tenha muita luz. Eu agradeço imensamente por ter tido essa oportunidade de ouvir e falar com vocês. E quero mandar um abraço a todos do meu grupo de saúde da segunda-feira, para o teu menino Maurício, que é do meu grupo, para o grupo meu de palestrantes, para o meu grupo de sábado, tá? E dizer que a gente vai voltar.
quem sabe até novembro a gente volte. Isso. Vamos ver como as coisas vão ficar. Mas uma Vamos semana de ser muita otimistas. luz, de muito amor e muita saúde para todos nós. Muito obrigado, querida, sempre te agradecendo essa Grande maravilha de live que tu fez, nos esclarecendo com muita aptidão, com muita capacidade, com muita experiência naquilo que tu falou, nos ensinando um pouco mais. E possamos nós, dentro dessa grandeza, te agradecer muito essa pessoa maravilhosa chamada de Dinda nos Amigos do Coração. Manda um beijo para o meu afilhado. Da nossa Dinda, agradecemos. Tá E a Candinha agora vai se despedir. Muito bom para ti, um grande beijo nesse coração. Boa semana para nós. Obrigado. Tá bom. Amor da minha vida, querida. Tudo de bom. Beijo nos Maurícios. E na Liz. E na Lisandro também. Tá bom? Beijo. Aqui, Tchau. Olha aqui meu foto. Assistiu. Olha aqui. Dormiu o tempo inteiro. É o gato. Olha lá, Floquinho. É que o meu não enxerga mais. Ele está ceguinho devido à idade dele. Já é um idoso. Dormiu na cadeira o tempo inteiro. Quando eu faço o evangelho, ela fica no meu pé ali, dormindo também. Neida, muito obrigado por ter participado. As tuas respostas foram maravilhosas. Muitos elogios. Tá? Várias pessoas assim, dizendo gratidão. Obrigada. Eu também sou muito grata. Obrigada, um beijo, muita saúde para vocês. Para todos nós. Para todos nós. Um beijo. Beijo. Com Deus. Queridos, e agora lembramos vocês, quarta-feira, nossa corrente fraternal universal do Centro Espírita Luz da Esperança, de todos os trabalhadores, junto com o êxito desse pensamento único e desejo de entrar no horário, às 9h30, temos a novidade do passe, feito pela equipe do Capra amanhã. Então, vamos continuar a entrar no Instagram, às 9h30, um pouquinho antes, e estaremos recebendo o passe de toda aquela equipe fraternal de amor, de carinho, que sempre tiveram fazendo passe, se doando e cumprindo seu papel. E nós, nessa grandeza de estarmos hoje na Terra, protegidos, de certa forma, nos dando condições de poder falar, de poder ver a Neida, de poder falar com vocês através dessa forma, mas agradecer de coração a audiência de vocês, que nos prestigiaram, a audiência que vocês nos trazem, sempre alavancando o sentimento único de podermos, cada vez mais, encorajado pela essa grande equipe fraternal de amor, dizer ao mundo: estamos nós na Terra. Obrigado, Jesus. Obrigado a Deus por permitir que assim consigamos muito mais tempo nesse grande jardim da vida abençoado, poder pedir proteção do teu manto sagrado e protetor a nossa família, a nossos filhos, a nossos amigos, a todos do mundo, e possamos, numa única corrente de desejo, Pai, nos libere logo dessa situação, que possamos poder abraçar nossas irmãs, matar a saudade daqueles que temos, que são muitos, e assim podermos nos encontrar e dizer: estamos bem. Obrigado pela noite e possamos, se permitido, enxergar o teu sol amanhã. Muita paz, muita luz. Agradecemos a todos que nos prestigiaram hoje. Muita luz. Amém.